vamos lá. 4 da manhã. Tudo isso por causa de um comentário. Ah, cara, eu não acredito. Eles encontraram Leonid. Então essa otaku ficou conhecida como Nevada. Agora chega de brincadeira. Pra quem não me conhece, eu costumo dividir o iceberg em 5 camadas. Na primeira vamos começar com coisas mais leves, mais conhecidas, e conforme a gente for descendo, as histórias vão ficar cada vez mais assustadoras. Dito isso, vamos lá. Notei. 15 de dezembro. Essa data é conhecida como o Dia do Otaku. A data foi escolhida depois que o jornalista Akion Nakamori publicou um artigo em 15 de dezembro de 1983, onde usou o termo otaku para se referir a pessoas que gostam de animes e mangás. O Akion só foi o responsável por popularizar o termo, mas no Japão, otaku significa ser um fã obsessivo de algo específico. Não se limita a animes, mas a qualquer outra coisa, seja, sei lá, animais, plantas, livros, etc. Fujoshis. Se for traduzir, vai ficar algo como garota podre, um termo japonês pejorativo para fãs de yaoi, um gênero de mangá que se concentra em relacionamentos homossexuais masculinos. Com certeza esse é o mais conhecido, mas também existem outros subtipos de otaku, como as Reikijou, que são otakus de história do Japão, e Itacha, que são aqueles otakus que gostam de decorar carros com personagens fictícios, Acho e lindo. até o Gunji Otaku, que são geeks fanáticos por temas militares. Grapecon e Ululu. Essa vai ser a primeira e última história fofa desse iceberg. Num zoológico do Japão, havia um pinguim chamado Grape-kun. Ele não socializava muito com os outros pinguins e era visto sempre sozinho. Daí, os funcionários do zoológico tiveram a ideia de dar um presente ao Grape. Eles colocaram perto dele um pôster da Ululu, uma personagem do anime Kemono Friends, e pelo que aparenta, o pinguim se apaixonou pela personagem. Nos vídeos em que ele ficou famoso, ele simplesmente ficava ao lado dela o tempo todo, mas como ele já era bem velhinho, ele faleceu em 2017 com 21 anos. Qual é a parte fofa da história? Eu fiquei triste no final. Então não teve história fofa nenhuma. Sei que ia ter outro... Não sei qual reviravolta teria, mas... Não sei. Eu não gosto de saber de historinhas em que o animal vai morrer no final. Não gosto. Mas o resto foi fofinho. Vai. Waifu e Husbando. Antes de eu contar uma história bem estranha, é importante lembrar que Waifu e Husbando são aqueles personagens que os otakus consideram ideais para serem suas esposas ou maridos. A história esquisita consiste num rapaz que levou isso a sério até demais. Akihiko Kondo tem como sua waifu a Hatsune Miku, e em novembro de 2018 Ele se casou ele com decide ela. que literalmente vai se casar com ela. Obviamente seus amigos e familiares foram contra isso, mas ele não se importou. O cara gastou mais de 2 milhões de ienes no casamento, o que hoje dá mais de 70 mil reais. Ele levou um bicho de pelúcia dela pro altar, já que ela não existe, né? E ele também comprou um dispositivo no qual ele pode ver a Miko holograficamente. É claro que o casamento não era legalmente válido e o Akihiko depois teve que se despedir do holograma, porque a empresa que produziu o aparelho parou de fazer atualizações devido à baixa demanda. Cara, ele tá trazendo várias curiosidades que eu acho muito interessante, que algumas eu não sabia. Mas, cara, desse cara eu sabia. E, tipo assim, gente, nem julgando nem nada, mas quão esquisito você tem que ser pra você não conseguir se relacionar com uma pessoa normal. Não, uma pessoa, né? Um ser humano. Eu não fui a fundo, não sei se esse cara, né? Não sei nada da vida dele, só sabia dessa história. Ele viralizou muito quando ele casou com a personagem. E eu só pensei assim, meu Deus, que cara esquisito. Enfim. Outra coisa, se vai ter som de fundo de cachorro, e então latindo agora. E provavelmente outros também. Então ignorem, porque eu estou gravando em casa e é sempre esse rolê, né? Vamos lá. Fedido. Há uma história engraçada, dentre muitas outras, que tornaram esse termo famoso. Uma loja de colecionáveis em Akihabara fez uma postagem no Twitter onde avisava seus clientes de cuidarem da higiene antes de entrarem na loja. Isso aconteceu porque os donos das lojas vizinhas começaram a reclamar que os clientes daquela loja cheiravam muito mal. Por causa disso, a loja, além de postar aquele aviso, também colocou aqueles cheirinhos na entrada de graça para que os clientes usassem. Não sabia que era a partir disso força que do tinha querer. surgido
Esse é o nome de uma novela da Globo que lançou em 2017. Na novela havia um personagem chamado Yuri, que era viciado em animes, mangás e HQs. Ele é apresentado usando um cosplay horrível do Goku e seu desenvolvimento tem a ver com um comportamento bem fantasioso Calma e aí, uso gente. excessivo. Vim conferir se o áudio da tela tava funcionando, fiquei com medo de estar desativado. Eu não cheguei, eu acho que eu assisti essa novela, mas eu não lembro desse personagem. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonesa. Essa não foi a primeira vez que os otakus foram zoados em rede nacional. Em 2008 já havia uma novela mexicana chamada La Rosa de Guadalupe, que inclusive chegou aqui em 2019 como A Rosa dos Milagres. Num capítulo focado em cosplayers, eles mostraram um otaku adolescente que sofria bullying porque ele costumava ir pra escola fantasiado. Parece até um pouco sério, mas esse capítulo também tem a intenção de ridicularizar os otakus. Ai, cara, mas tipo assim, eu sei, eu não tô concordando de ridicularizar, não. Até porque eu faço cosplay e tudo, mas, cara, quando você vai ver umas entrevistas de uns otaku dando umas entrevistas assim, tem uns cara, umas minas que se passa, velho. E eu acho que é por isso essa fama tão horrível, porque se você for procurar, é umas coisas muito vergonhosas, muito, sabe, tipo. Eu nem gosto desse termo, mas é muito cringe. Você olha assim, dá dor física, sabe? Então, não tô passando pano. Óbvio que não tem que ridicularizar ninguém. Mas, cara, eu acho que o que o pessoal conhece, o que viraliza, né? É muito essa coisa mais vergonhosa. Então, acho que muito por isso também tem essa imagem, sabe? O otaku cantou. Aproveitando esse clima de vergonha alheia, você lembra desse cara? É José sobre Amaury fez isso. essa relíquia no encontro de otakus em Mogi das Cruzes, e essa filmagem foi feita pela TV Mogi News. A música que ele tá cantando é um J-Rock da banda Jiren Grey. Igual. Cara, desculpa, mas eu não consigo levar essa música a sério depois de tudo. Bom, nosso amigo Otaku também apareceu em outros programas, como o da Fátima Bernardes. Sério? Nessa aqui, ele Deixa eu aparece ver. cantando a mesma música, e ele também aparece na Rede TV News, dessa vez cantando a abertura de Dengeki Sentai Changeman. Ah, ele, ó. Tá, essa abertura eu admito que eu gostei. O Não bairro sabia que da era ele. Liberdade. No século passado, havia muitos imigrantes japoneses no interior do estado de São Paulo que trabalhavam nas fazendas de café. Alguns deles não conseguiram se adaptar ao trabalho e começaram a se estabelecer na capital. A maior concentração deles se encontra no bairro da Liberdade, que hoje é conhecida como um bairro japonês. O bairro é famoso por seus restaurantes, comércio e infraestrutura orientais, um verdadeiro ponto turístico para os otakus dentro do Brasil. Atualmente, muitas das famílias japonesas já não residem mais por lá, Muita mantendo vontade apenas de seus ir lá. estabelecimentos comerciais na região. Mas hoje ela também recebe muitos imigrantes da China, Taiwan e Coreia do Sul. Incrível. Outra coisa, eu Censura acho, generalizada. eu não sei se ele vai falar aqui, né? Mas eu acredito que ficou muito mais hypado essa parada de otaku, de anime, inclusive da Liberdade, no ano da pandemia. Porque até então eu já curtia, já conhecia pessoas que curtiam, mas era uma coisa mais, sabe, mais assim, de um círculo. E muita gente ainda zoava otakus e gente que curtia de anime, ou então quando você indicava pra alguém, a pessoa falava, ah, eu não vou assistir. Hoje em dia é mais comum você ver pessoas falando que assistiram tal anime ou leram tal mangá. E eu acredito que foi ali do começo da pandemia pra a pandemia inteira, sabe? Que isso deu um boom, pelo menos por aqui, eu acho, né? Não sei. A censura é um termo que sempre vai andar junto com o nicho otaku, seja censura em adaptações de mangá para anime, censura de jogos e até de animes que foram feitos exclusivamente para adultos. Em 1907 surgiu uma lei no Japão que proibiu a venda e distribuição de materiais obscenos, mas essa lei não foi muito bem feita, o que gerou muitas brechas. A principal brecha foi que censurar as partes íntimas dos personagens já resolveu tudo. Caso você já tenha encontrado algum material desse sem censura, é porque esse produto foi
distribuído para outro país que não permitia a censura, ou também pode ter sido porque o produto foi editado por fã. Além disso, pior ainda são os animes em geral, que foram completamente banidos de alguns países. Animes como Elfen Lied, Death Note, Ragnarok e até Attack on Titan foram banidos por causa de seus conteúdos violentos, apelativos e, no caso de Ragnarok, podem ser uma afronta à religiosidade de um país como a Índia, já que esse anime é sobre luta entre humanos e deuses. Da hora. Como o papo começou a ficar um pouco mais sério, vamos para a camada 2, onde podemos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Olha, Lolis. já vamos lá. Ai, Elas são personagens femininas que são ou parecem ser menores de idade. eu vou No até me caso dos ajeitar meninos, aqui. o nome é outro. Esse é um assunto bastante delicado, porque as leis japonesas interpretam que, se o personagem não existe de verdade, Ô, se ele foi nojeira. desenhado, não tem muito problema quanto a isso. Em 2019, a ONU liberou um guia dando a ideia de que esse tipo de conteúdo, quando for sexualizado, deveria ser considerado ilegal. O governo respondeu que está ciente da situação e que está tomando medidas sobre isso, mas que não gostaram nem um pouco da publicação desse guia, pois não é a primeira vez que a ONU fala sobre isso. E antes da publicação, outros países também já haviam recusado propostas da organização sobre esse assunto. Ah, cara. Ai, eu não posso nem mais sexualizar crianças e dizer que é. Ai, não, mas é porque elas têm 300 anos de idade. Ai, eu nem posso mais. Ai, que chato. Ai, eu vou revisar aqui. Gente, pelo amor de Deus. Já passou o tempo de que falar, ai, eu tenho um olho no porão. Ai, que não sei. Já passou o tempo que isso foi engraçado. Porque assim, eu particularmente nunca achei engraçado. Sempre achei estranho. Sempre que eu falava, nossa, isso aqui tá estranho com essa personagem. E o cara me vinha com, ah, não, vai, mas é porque, assim, ela tem 1000 anos de idade. Ela se parece ter 1000 anos de idade? Ela se parece com uma criança. Então não é desculpa ela ter 1000 anos de idade. Você é estranho. Se você gosta disso. Se você fica, ai, eu queria uma Loli. Vai tomar vergonha na cara. Vai se tratar porque você tem algum problema mental, tá bom? Ai, eu Da odeio esse cultura. tema. O Brasil é considerado um país de forte influência religiosa, então já passamos por muitos episódios de emissoras de TV, jornais e até nossos próprios pais dizendo que isso e aquilo é do demônio. Um dos episódios mais Sim. memoráveis aconteceu em 2003, quando o apresentador Gilberto Barros associa as cartas de Yu-Gi-Oh! E o anime Verdade. de Dragon Ball à magia negra e a comportamentos violentos. Um caso mais recente aconteceu em 2021 na TV Record, onde o alvo da reportagem foi Death Note, e eles até levaram especialistas para dizer que o anime é capaz de prejudicar a saúde mental das crianças, mas eles mesmos apontaram que Death Note foi feito para o público mais velho e a intenção foi conscientizar os pais do que os filhos pequenos podem estar assistindo. Anitube. Deve existir outras versões dele hoje, mas o Anitube original foi o maior site de animes piratas do Brasil. Normalmente, esses sites são encerrados imediatamente devido a problemas de direitos autorais, mas no caso do Anitube, ele foi vendido por investidores japoneses, e o motivo é o mais chocante. Embora fosse muito acessado por aqui, a maior parte do público via do Japão. Para você ter uma noção do quão grande era esse site, até o próprio governo japonês havia reconhecido o Anitube como sendo uma das maiores distribuidoras ilegais de animes do mundo. Em 2016, as Incrível. atividades foram encerradas e os criadores do Anitube chegaram a fazer outros sites como o Anitube Brasil e o Branitube, mas essas daí também foram fechadas depois de um tempo. Aplicativos de namoro. O anime Kanojo Okarishimasu não foi invenção pura do autor. No Japão, existe realmente esse lance de você poder alugar uma namorada de verdade. Através do site /aplicativo Puticano, você pode escolher uma garota por 2 horas em média. O site possui até um ranking das melhores e o encontro pode chegar a R$600 fora as despesas. Além desse, alguns aplicativos de namoro foram criados só para o público otaku, como o Otaku Date, Geek Radar e Otakoi. De longe já dá para saber que a esmagadora maioria dos usuários são homens e muitos já reclamaram desses aplicativos conterem bugs e fazerem propagandas enganosas, como visto nessa aqui, onde postará foto de um casal feito por inteligência artificial. Ai, Sonegação. gente, tipo assim, eu sempre dou muita risada com essas coisas e tal. Mas é porque eu acho muito esquisita essa. Homens que, tipo, eu vou alugar uma namorada aqui. Me lembrou muito, no início da pandemia também, esse lance do pessoal que alugava as minas pra jogar, ou pra mandar áudio, ou tipo, pra conversar. Cara, não. Não. Não sejam, sabe? Vai se tratar, vai
se tratar pra conseguir socializar com as pessoas, que tal? Conseguir falar com a menina direito, né? Por que você não consegue falar com a menina? Porque você tem que alugar uma pessoa, gente. Eu acho isso muito esquisito. Você sabia que se Kimetsu no Yaiba não tivesse dado certo, o estúdio poderia entrar em falência? Uma coisa curiosa é que é muito comum pessoas da indústria dos animes e mangás serem presos por sonegar impostos. Dentre os mais famosos estão o Hikaru Kondo. Esse cara é nada mais nada menos do que o fundador do estúdio Ufotable, que produziu animes como Kimetsu e Fate. Ele foi acusado de alterar a receita dos estúdios nos anos 2015, 2017 e 2018. Por isso, ele foi sentenciado a 1 ano e 8 meses de prisão. Já o estúdio Ufotable também foi multado em 30 milhões de ienes. Graças a Kimetsu, que fez bastante sucesso, eles puderam pagar as dívidas. Outros dois casos bem parecidos aconteceram com o autor de Log Horizon e com a autora do mangá de Kusuria no Hitorigoto. Nesse último caso, a Neko Kurage foi condenada a 10 meses de prisão com pena suspensa e multa de mais de 11 milhões de ienes. No final, ela também conseguiu pagar tudo certinho e segue trabalhando nessa obra maravilhosa. Quero assistir. Bom, gente, agora chega de brincadeira. Na não, camada 3, vamos começar a entrar nos demais. fatos mais chocantes e teorias macabras. Saki Sanobashi. Há muitos anos, uma lenda obscura se espalhou pelos cantos mais profundos da internet, especificamente no 4chan. Lá, um usuário anônimo falou sobre um antigo e desconhecido anime chamado Go for a Punch. Muitos curiosos foram atrás desse anime, mas nunca o encontraram. O usuário disse que o anime era sobre um grupo de adolescentes que ficaram trancadas dentro de um banheiro público. Esse banheiro não tinha portas nem janelas para escapar, e enquanto pensavam numa forma de sair de lá, elas começaram a entrar em desespero, até que algumas começaram a ceder à fome e outras começaram a tirar suas próprias vidas. Essa história fez a Veratrum fazer um jogo com o mesmo nome, Go for a Punch, Saki Sanobashi. Achei interessante. Mangás bizarros. Uzumaki, Gyo. Esse tópico deixa espaço para podermos falar sobre os mangás mais horripilantes que já vimos. Então seria legal se você quiser compartilhar algum título conosco. Eu decidi falar aqui sobre Chi no Wadachi, um thriller psicológico que conta a relação entre uma mãe protetora e seu filho. Falando assim parece nada demais, mas um certo incidente começa a fazer o filho entender o quão perigosa é a afeição da mãe. Enquanto ele tenta se libertar de suas garras, ele descobre que sua vida não é tão normal quanto ele pensava. O mangá te prende do início ao fim. Você vai encontrar muitas cenas de manipulação, distúrbio de personalidade, ciúmes e chantagem. Eu já fiquei extremamente curiosa. Tatsuya Matsuki. Esse é o nome do roteirista por trás do mangá Act Age, que foi cancelado porque o Tatsuya foi preso. Isso aconteceu depois que uma menor de idade relatou à polícia que o roteirista havia assediado na rua, descrevendo hora e local. As câmeras de segurança conseguiram flagrar todo o ocorrido. E tem mais, os policiais descobriram que aquela menina não foi a única vítima dele. Em novembro de 2020, 1 hora depois do horário em que ele praticou o crime, ele foi visto assediando outra menor. Não demorou nada para o Tatsuya a confessar o crime e foi condenado a 1 ano e meio de prisão. E mesmo depois disso, alguns de seus seguidores o defenderam, dizendo que ele já tinha pago seus crimes quando a editora decidiu cancelar o mangá. Tá de sacanagem, né? E é assim que eu vejo quem gosta de loli. Cara, dá um passo. Se você gosta de loli, dá um passo pra você assediar uma criança. Ou, dentro do seu coraçãozinho aí, você tem afeição. Não sei se posso chamar de afeição. Sabe? Tipo, eu vejo os caras assim, esses otaku aí, né? Que, tipo, quando cometem crime ou qualquer coisa assim, muitos do que eu vi, né? Do que eu consumi, do que eu soube, sempre tinha algo com criança, velho. Sempre. E eu fico, tá vendo aí? Tá vendo aí de onde vem isso? Porque parece que esse pessoal, né? Essa minoria aí que faz essas merda, sempre tem esse ladinho que vai pro lado de criança. E aí eu penso, caralho, e tem muito conteúdo de loli, dessas coisas, eu fico, será que não é por isso? Que eles gostam tanto de coisa de loli e fazem, né? E não querem que parem de fazer, porque aí eles se apoiam no discurso de, ai não, mas é porque ela tem 300 anos de idade, mas continua com a aparência da criança, né?
trabalho. Trejeitos. A essa altura Não é do nem só campeonato, aparência, já os não é surpresa trejeitos, para é ninguém tudo. saber que os estúdios de anime costumam explorar seus funcionários. A verdade é que as indústrias vão tendo lucros cada vez maiores, enquanto os trabalhadores continuam ganhando apenas Sim. o suficiente para sobreviver. E pior, ainda existe a pauta do trabalho excessivo, onde os funcionários precisam fazer extensas horas extras. E de acordo com um artigo feito pela Bloomberg Linha, é comum que alguns recebam salários com até 6 meses de atraso. Há alguns anos atrás, um ex-animador com o nick Não de sabia. Mushio fez vários tweets onde ele disse que não entendia como ele e outros animadores procuravam o estúdio Mapa para trabalhar. Lembrando que a Mapa produziu animes como Jujutsu Kaisen, Shin-Salmi e Attack on Titan. Mushio trabalhou na animação da 4ª temporada de Attack on Titan, e ele afirma em seus tweets que foi submetido a condições insalubres e um salário que não chega nem perto de ser proporcional ao seu esforço. Não duvido. O Anideg de 2018. Esse evento é como se fosse um Anime Friends da Rússia e ocorre todo final de ano. A edição de 2018 precisou ser que linda. cancelada depois que mais de 100 manifestantes armados tomaram o local do evento e ameaçaram tirar a vida de qualquer um que aparecesse por lá. Eles vieram com a justificativa de que os otakus supostamente estavam corrompendo a cultura do país e via os cosplayers como travestis. Logo, a organizadora do evento chamou as autoridades para parar a manifestação, mas a situação ficou ainda mais complicada. O Ministério da Cultura alegou que os organizadores enganaram as pessoas e forneceram informações falsas sobre o que acontecia no evento. E o ministro-chefe daquela época postou em uma rede social algo como: "Hoje anime, amanhã talvez LGBT". O Anime Friends de Eu não sei nem o que falar sobre isso. Caramba, é muito esquisito, né? Quando a gente vê outros países assim. E a gente já vive num país que é extremamente preconceituoso, né? Mas, cara, quando você vê uns países assim que realmente o negócio é pesado, viu? Pesado, tipo, caralho, velho. 2005. Essa aqui poderia estar facilmente nas últimas camadas, mas como não há provas o suficiente de que isso realmente aconteceu, eu decidi falar logo sobre ela. Até Eu não porque tenho as provas. próximas são realmente pesadas. Há uma lenda urbana que circula no Reddit dizendo que, em 2005, um jovem estudante de medicina chamado Tarcísio Félix foi ao Anime Friends fazendo cosplay do personagem Kankuro, de Naruto. O Kankuro é conhecido por ser o mestre das marionetes e sempre está com um boneco em tamanho real para usar em suas batalhas. Daí que nosso amigo Tarcísio teve uma ideia brilhante. Eu tô Ou até melhor, vendo. a ideia mais nojenta possível. Ao invés de usar, sei lá, um boneco normal para colocar nas costas dele, ele acabou usando um corpo de verdade que ele roubou da faculdade de medicina. Dessa forma, ele circulou tranquilamente pelo evento até que ele resolveu se inscrever no concurso de cosplay. O problema veio aí. Na fila de espera, as pessoas começaram a sentir um cheiro muito forte e os organizadores precisaram chamar os seguranças. Quando foram verificar as vestimentas deles, estava lá um cadáver. Obviamente, os seguranças chamaram a Meu LED polícia e caiu, o calma Tarcísio aí, foi gente. preso. Poxa, Tarcísio. Por causa disso, o evento precisou ser cancelado e aqui começam as discussões. Quem acredita nessa história diz que o Anime Friends tenta ocultar essa história dando outros motivos para o cancelamento. Para reforçar a história, temos essa foto supostamente tirada em 2007, que mostra um folheto contando todo o ocorrido que aconteceu no evento. Inclusive, nesse folheto foi dito que o corpo que o Tarcísio usou não foi o de uma pessoa, e sim de um macaco, mais especificamente um bugio. Por outro lado, um usuário do Twitter apareceu afirmando ser o responsável por criar toda essa história, dizendo que o Tarcísio na verdade era o nome de um amigo dele e que ele usou só porque o nome soava legal. E ele também disse que o folheto era uma foto falsa. Se você procurar o nick dele hoje, não vai conseguir achar. Mas e aí, você acredita que isso aconteceu de verdade? A partir Cara, eu não acredito. Eu vou falar o porquê. Não sei se é verdade, né, gente? Nem tinha ouvido falar dessa história. Mas, cara, não é meio foda, não, você andar com um corpo por aí, tipo, pesado? Como que você vai conseguir estar se locomovendo? Tipo, o corpo humano normal, né? Que você tenta pegar a opção no bracinho, já é bastante pesado. E ela ainda tipo, meio que lhe ajuda. Agora, uma pessoa, gente, desmaiada, morto, o corpo ali, sem vida, sem nada, só entregue. Eu acho que deve ser muito pesado você tá arrastando.
Eu vejo porque, sei lá, em série, quando vão arrastar um corpo ou alguma coisa assim, parece ser muito pesado. Então, como que ele ia estar andando pra cima e pra baixo com esse corpo, sabe? E antes disso, não iam sentir o cheiro? Só sentiram quando tava na fila? Por que não sentiram antes? Quando as pessoas param você pra tirar foto? Não sei. Não sei. Que todas as histórias são verdadeiras e cada uma vai se tornando mais assustadora que a outra. O pequeno Gaara. Cody Porter, 10 anos. Ele e seus amigos gostavam muito de Naruto, e no quintal de casa eles decidiram brincar de ser o Gaara, o ninja da areia. Cody pediu aos seus amigos que o enterrassem, e em poucos segundos ele começa a fazer movimentos estranhos. Seus amigos pensaram que ele só estava brincando, e naquela tarde tranquila de março de 2008, quando os adultos perceberam a situação de Cody, ele já não estava mais entre nós. Ele chegou a ser levado para o hospital, tentaram fazer os primeiros socorros, mas não adiantou, infelizmente. O pequeno Uchiha. Mais um fã de Naruto, dessa vez um fã do Itachi Uchiha, Leonid Milev, 14 anos. O pai dele sempre reclamava que ele passava muito tempo na TV, que ele não sabia mais o que era realidade ou ficção. Leonid se deparou com uma cena que acabou com ele, a morte de seu personagem favorito. Depois de assistir aquela cena, ele some. Mas pra onde? Seus pais, preocupados, ficaram procurando ele por quase 2 dias, até que decidiram relatar à polícia. Resultado, eles encontraram Leonid. O garoto decidiu usar o prédio em que morava para tirar a própria vida, uma perda insubstituível para os pais. Falling Down. Eu espero que os 4 fãs de Sora no Toshimon não entendam essa referência até o final do tópico. Será Tem que foi só por pessoas que causa da levam morte esse papo de waifu do muito Itachi? a sério, e Taylor Gamboa foi uma delas. Taylor era apaixonado pela Icarus, tinha camisas dela, pôsteres dela, bonecas dela e até escrevia cartas para ela. Mas a última carta foi a mais triste. Seu desejo de encontrar a Icarus era tão forte que ele diz precisar encontrar a personagem de alguma forma, mesmo que fosse, entre aspas, do outro lado. Numa manhã que deveria ser normal entre a família, os pais encontraram seu corpo sem vida no quarto ao lado da carta. Depois de se despedir do filho, os pais decidem queimar todas as coisas que ele tinha da Icarus e denunciou o estúdio pelas más influências que o anime pode causar. O que é que o anime tem a ver? Aí os pais param pra pensar assim: ai meu Deus do céu, será que meu filho tem algum problema? Será que meu filho não tá muito recluso aqui só assistindo esse anime? Será que ele não tem algum problema? Olha o tanto de coisa que ele tem dessa personagem aqui. Não conversam com o filho, não querem saber o que ele tem, o que ele pensa, o que ele acha, como que tá a cabeça do moleque. E aí não, mas aqui, ó, culpa desse estúdio aqui que tá fazendo esse anime aqui, ó. Não tem condições. Não tô falando que a culpa é dos pais pelo menino ter feito isso, mas tem parcela de culpa. Eles estão querendo quiseram, né, colocar a culpa em um estúdio de TV, sendo que não tem nada a ver, ou sei lá, do criador, né? Se fosse assim, teria muitos casos, né? Muitas pessoas teriam feito isso, mas não, foi só seu filho. Então, será que não tinha algo mais aí? Né? Por que o menino se sentiu tão apegado a um ser que não existe? Né? Tão apegado a ponto de fazer isso? Por que na cabeça dele ele não sabe distinguir o que é realidade do que é ficção? Tem algum problema aí, meus amores. Tem algum problema. Marianne Oliver. Ela era uma cosplayer que ficou popular no TikTok, mas não por um bom motivo. Marianne tinha uma boa vida social. Esse aí Ela eu marcou conheço. de se encontrar com sua amiga Ellen para poder assistir e beber juntas, mas algo muito perigoso estava próximo a elas. Quando já estavam muito bêbadas, Marianne começou a brincar com uma arma de fogo que seu ex-namorado tinha deixado lá há algum tempo. Pode parecer bizarro, mas eu acredito que isso não seja tão anormal nos Estados Unidos. A cosplayer pensou que a arma não tinha munição, e Ellen teve a péssima ideia de ficar na frente dela e fazer um desafio de coragem. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada, né? Marianne puxou o gatilho e sua amiga Ellen, apesar de ter sido tratada, não resistiu e faleceu. Marianne foi presa por isso, mas foi libertada após pagar uma fiança. Porém, seus mais de 1.600.000 seguidores não ficaram muito felizes com isso. No fim, sua conta foi banida da plataforma. Nossa. Nevada Tan.
Não sabia que ela tinha Havia sido uma lei no Japão que proibia a libertada. divulgação de nomes de menores infratores. Então essa otaku ficou conhecida como Nevada, por causa da Nevada. camisa que ela estava Também usando já no vi dia do essa. crime. Mais posteriormente, seu nome e idade foi divulgado na televisão. Natsumi Tsuji, 12 anos. Ela era uma aluna que consumia um gênero de mangá bem controverso. Um gênero destinado apenas para adultos que envolve cenas explícitas e violentas muito nojentas. Natsumi criou um site onde compartilhava histórias desse tipo e sua amiga Satomi Mitarai, que também conhecia o site, fez um comentário Calma aí. ofensivo. Gente, o que eu acho... quando eu vejo esse tipo de vídeo, é muito difícil eu ir atrás e querer mergulhar mais ainda na história. Eu já vi a história dessa menina. Só que eu vendo aqui, né, as imagens e tal, o que eu imagino que essa menina não deve ter sido romantizada, ou deve ser romantizada até hoje, de garotas falando que querem ser iguais, ou tipo assim, querem ser parecido, ou coisa do tipo, e de garoto falando, ai nossa, ela é muito incrível. Eu acho que não é brincadeira, velho. Não sobre o conteúdo, mas sobre a própria Natsumi. Elas nunca se reconciliaram depois disso, até que um dia Natsumi pediu para que Satomi a acompanhasse até uma sala vazia. Ela foi com um papo de que as duas Já viu, jogariam né? um jogo e que a Satomi só precisava sentar e cobrir os olhos. Foi então que Natsumi a esfaqueia. Tudo isso por causa de um comentário. A Mr. galera do Anime. Twitter, se Trey pudesse. Eric Sessler, mais conhecido Não, se pudesse não, né? Porque eu falei agora a galera do Twitter. Se eles pudessem, mas geralmente o pessoal do Twitter é tudo covarde, né? Então, como Mr. Anime, era um youtuber que fazia reviews e análises de obras japonesas, mas o que chamava a atenção é que em alguns vídeos ele mostrava armas de fogo e também parecia estar gravando alcoolizado ou drogado. Seu último vídeo foi publicado em março de 2022 e no dia seguinte ele comete um crime. Ele convida a mãe até a garagem e usou uma de suas armas contra ela. Ainda não satisfeito, ele volta para casa novamente e procura seu irmão para fazer a mesma coisa. Por causa do barulho, seu pai acorda. E adivinha, em questão de minutos, Trey destrói toda a sua família. E você acha que acabou por aqui? Por causa dos crimes, ele é preso, e quando os policiais perguntaram o motivo dele ter feito tais atrocidades, ele responde que tinha um plano. Ele pretendia fazer um massacre dentro de uma escola. Depois do que ele fez à família, ele disse coisas como "eu amo meus pais, eu amo meu irmão", mas que precisava poupá-los da vergonha de seu terrível plano. Antes de chegar à escola, ele desiste da ideia, porque na metade do caminho, a sanidade já havia retornado ao corpo. A ficha tinha caído, mas já era tarde demais. Mr. Anime foi condenado à prisão perpétua. Bom, se você está almoçando ou fazendo um lanche e ainda não parou, eu recomendo que pare, porque a última camada só ainda vão não. conter histórias que reviram Mas o eu tô com estômago. fome. Ju Nanasai. Esse é o nome de um mangá bem trágico que foi baseado em uma história real. Junko Furuta era uma adolescente que foi privada de sua liberdade e foi vítima de um crime terrível. Essa tragédia começou quando Junko estava voltando de seu trabalho de meio período, até que de repente 4 colegas da escola a obrigaram a acompanhá-los. Ela foi trancada na casa de um deles e obrigada a ligar para os seus pais e dizer que nunca mais voltaria para casa. Depois disso acontece o pior. Ela foi humilhada e abusada de todas as formas possíveis por mais de 40 dias. De acordo com as informações coletadas pela polícia, os alunos também a torturaram e tirou a vida dela usando armas de fogo. Depois desse feito, os alunos deixaram ela dentro de um balde e jogaram concreto. Como os alunos tinham por volta de 16 e 17 anos, eles apenas foram considerados menores infratores e foram condenados a 8 anos de prisão, exceto um, Hiroshi Miyano, que já havia completado 18. Esse aí passou 17 anos preso. A brutalidade do caso chocou o país inteiro, e ele é considerado o pior caso de crime juvenil na história do pós-guerra do Japão. Crime juvenil. A yandere da vida real. 23 de maio de 2019, 4 da manhã. A polícia de Tóquio recebe uma ligação. Segundo a denúncia, uma mulher estava sentada no saguão de um prédio. Suas mãos e pernas pareciam cobertas de sangue, e ela estava ao lado de um homem que parecia estar desvivendo aos poucos. A cena era muito assustadora. A moça parecia totalmente relaxada com um telefone na mão. Seu nome era Yuka Takaoka, uma gerente de uma boate do distrito da Luz Vermelha. Esse lugar é conhecido por serviços obscenos, mas algumas boates serviam apenas para dar ao cliente alguém para massagear
o seu ego, e o trabalho da Yuka era de apenas supervisionar esse local. Ela era uma verdadeira otaku, nunca teve vergonha de mostrar isso nas redes sociais. Seus cosplays favoritos eram de personagens yandere, o tipo mais perigoso de namorada. Uma das boates do distrito era focada em atrair clientes do gênero feminino, e um rapaz chamado Phoenix Luna começa a trabalhar nessa boate. Num certo dia, a Yuka estava meio cansada do trabalho e decidiu passear pelo distrito como uma cliente. Ela escolheu Luna para entretê-la e a noite foi satisfatória, tão satisfatória que a Yuka nunca o esqueceu e começou a frequentar aquela boate várias e várias vezes. Ela gastou rios de dinheiros com aquele cara e ele, como precisava do dinheiro, estava muito feliz. Não via nada de errado nisso. Mal sabia ele que a Yuka tinha uma fantasia. E eu não tô falando de roupa. Ela começou a pensar que se continuasse gastando com ele, se continuasse passando mais noites com ele, um dia o Luna iria se apaixonar por ela e largar o emprego. Yuka chegou a alugar um apartamento e reservar o rapaz para que eles tivessem um espacinho juntos, como se fossem namorados. Nessa brincadeira, o Luna via ela como uma cliente premium e até começa a morar com ela nesse apartamento. Naquele momento em que o lado yandere da Yuka desperta. Ela disse que sentia ciúmes de qualquer outra mulher que chegasse perto dele no trabalho. Disse que ele não poderia entreter outras mulheres porque ele já tinha ela. E o Luna nunca rebateu. Ele é um cara doce, ele passa a concordar em fazer o que ela tá exigindo. Mas o cara também é burro, desculpa, eu tive que falar isso. Mesmo dizendo aquilo, ele não saiu do emprego e ainda ligou pra Yuka dizendo que precisou sair com outra mulher pra falar apenas de negócios. Cara, é óbvio que isso não ia terminar bem. A Yuka não diz nada, mas enlouquece por dentro. E ali começa a montar o seu plano final. Eu vou embora desse mundo, mas só depois de levar ele comigo. Um tempo depois, ela pede ajuda ao Luna para limpar a casa. Ela queria se mudar. Depois da limpeza, Luna vai tomar um banho. A Yuka aproveita esse momento para olhar seu celular, e lá havia fotos dele com outra mulher no trabalho. Era o último gatilho que ela precisava. 23 de maio de 2019, 13h50 Moça, da manhã. ajuda a gente. Luna acorda assustado. Sabe por quê? Tinha uma faca no seu estômago. A Yuka estava encarando ele com aquele olhar característico. É isso aí, meus amores. Pernas malucas, vocês não gostam? Vocês não gostam? Vocês não veem as bonequinhas e falam assim, nossa, queria uma namorada assim, ó. Eu queria uma namorada louca por mim assim. Só que aí vocês não pensam que se vocês tiverem uma namorada louca assim, vocês não vão poder errar nada. Nada, sabe? Vocês não vão poder vacilar, vocês não vão poder respirar longe dela, porque se respirar, vai morrer. Ai, nossa, mas eu queria tanto. Ai, foi pra mim, que gostasse de mim assim. Ai, que matasse por mim. Até ela lhe matar. É, meus amores. Ela pergunta se ele a ama e ele responde sim, eu te amo, enquanto começa a perder a consciência aos poucos. A Yuka começa a arrastar o corpo dele pro saguão do prédio. Ela estava tranquila, estava sorridente. Foi aí que uma moradora assustada viu tudo, tirou uma foto e fez a denúncia. Os policiais a prenderam e ela foi condenada a apenas 3 anos e meio de prisão. E enquanto a Luna, ele sobrevive. E não só sobrevive, como voltou a trabalhar na mesma boate em que ele estava. Nas entrevistas que ele fez, ele ainda se desculpa por ter traído a Yuka. E como anda a Yuka hoje? Então, ela tá muito bem. Antes de ir presa, muitos comentaram que ela era bonita demais pra ter feito algo assim. E hoje... Eu sabia, eu tinha certeza, gente. Eu tinha certeza. Eu não imaginei que, tipo, ela... Eu já tô vendo que ela é extrema. Eu não imaginei que isso ia acontecer, mas eu imaginei que você ia falar assim, nossa, ela é muito bonita. Nossa, mas eu queria ser ele, eu queria ser ele. Nossa, e aquela foto que ela tá no chão, muitas menininhas devem ter assim, caralho, da hora, queria ser ela. Conheça ela a já internet está solta, e os jovens. provavelmente trabalhando com outro ramo e continua bem ativa no Instagram, postando seus cosplays favoritos. Vai lá. Eu sou o Kira. Tenta sorte. Agora vamos partir para a Bélgica, 28 de setembro de 2007. Ai, Algumas pessoas que estavam caminhando num parque encontraram parte de um corpo humano no mato. Após acionar as autoridades, os detetives não conseguiram identificar a vítima, já que muitas partes do corpo estavam faltando. Mas eles chegaram à conclusão de que o corpo estava ali há no máximo 2 dias ou que tinha sido armazenado em um freezer. Os cortes foram feitos cirurgicamente e a vítima aparentava ter entre 20 e 30 anos. O mais estranho era que tinha algo próximo à vítima que chamava a atenção. 2 papéis. O que estava escrito neles parecia ser de outra linguagem, mas quem conhece o anime Death Note entendeu na hora. Watashi wa Akira desu.
"Eu sou o Kira". Além disso, no mesmo parque, eles encontraram o que parecia ser a tentativa de escrever um kanji no chão usando arroz. Até hoje não sabemos o que significa, mas deu pra ver que o culpado não manjava muito de japonês, pois na carta o des foi escrito errado. Isso fez a polícia acreditar que poderia ser uma brincadeira feita por estudantes da Universidade de Medicina, já que alguns alunos têm acesso a corpos de pessoas, mas as autoridades nunca deixaram de tentar resolver o caso. As investigações só tiveram êxito 3 anos depois, quando 4 pessoas foram presas. 3 delas estavam ligadas diretamente ao caso e uma delas viu uma pessoa aparentemente sem vida naquele mesmo parque. Como ele não prestou socorro, acabou sendo preso junto com os outros. Acontece que esses suspeitos viviam junto com um rapaz que estava desaparecido. Eles tiveram uma discussão bem séria com esse rapaz e o final da história vocês já sabem. A vítima foi finalmente identificada, os suspeitos foram condenados a 20 anos de prisão e eles fizeram aquela referência a Death Note porque são muito fãs do mangá. Junji Matsumoto. Esse homem nasceu em 1962 e sempre foi um nerd bem tímido. Apesar de ser muito inteligente, ele não tinha amigos, não tinha ambição, ele vivia em seu próprio mundo. Por causa disso, ele desistia muito fácil das coisas e na vida adulta não conseguiu se adaptar a nenhum emprego. Logo ele se tornou quase um hikikomori, um recluso. Seu único passatempo era assistir animes e seu estilo de vida seguiu dessa forma por longos 30 anos. Ele era totalmente sustentado pelos pais, que além de cuidar dele, tinha que cuidar de seu irmão, que estava hospitalizado devido a uma doença grave. Conforme os anos foram passando, seus pais foram envelhecendo e precisando cada vez mais da ajuda dele. Chega um momento em que a sua vida, que se resumia em fazer nada, se torna sobrecarregada. Agora ele precisa cuidar tanto dos pais quanto do irmão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tinha mentalidade para isso, então ele acaba fazendo algo imperdoável. 20 de junho de 2021, Junji estava assistindo um anime muito bom, um anime que prendeu a atenção dele por horas. Em um certo momento, seu pai aparece e pede ajuda para ir ao banheiro. Junji pede para esperar, mas o idoso não poderia segurar por muito tempo, e foi aí que o Junji enlouqueceu. Usando um cabo elétrico, ele desviveu o próprio pai. A mãe dele viu tudo o que aconteceu e Junji não precisou pensar muito para repetir o ato. Quando se deu conta do que fez, ele esconde os corpos na geladeira, cancela todas as visitas que os pais teriam, pega seus cartões de crédito e vaza. Não se sabe muito bem qual era o seu destino final, mas ele queria se afastar o máximo possível de lá. Não demorou muito para os amigos e parentes dos pais começarem a sentir falta e ligar para a polícia. Eles acharam o corpo dos pais na geladeira e começaram a rastrear o Junji. Eles não tiveram muita dificuldade para o encontrar, já que ele só passou por lugares de fácil acesso. Junji Matsumoto foi preso quase 3 semanas depois do ocorrido e condenado a 30 anos de prisão. Assiste anime agora? Assiste anime agora, eu quero. Assiste anime agora. Eu acho que não pode, né? Nas prisões de lá. Vai, assiste. Você não quer assistir anime? Você não queria ficar livre? Feito um vagabundo, sem fazer nada, o dia inteiro, foi sustentado por não sei quantos anos pelos pais, no final da vida deles não pode ajudar eles. Assiste anime agora na prisão. Animation. Filha da puta. Para finalizar, eu vou contar em detalhes o que aconteceu em um dos piores massacres da história do Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Kyoto Animation é um dos estúdios de animes mais aclamados do Japão, adaptando obras como Kobayashi-san, Violet Evergarden, Koe no Katachi, Clannad e vários outros sucessos. O estúdio se divide em 5 prédios, cada um é especializado em uma etapa diferente na produção de um anime. E essa história aconteceu no prédio 1, onde se encontram muitos designers e animadores. Tudo começa em 2018. O estúdio começa a receber mensagens de ódio. O que tinha nessas mensagens vai deixar você indignado. Logo vocês vão entender. O estúdio pede para a polícia identificar de onde estavam vindo essas mensagens, mas eles não conseguiram rastrear de jeito nenhum. De acordo com testemunhas, no dia 16 de julho de 2019, Shinji Aoba, que estava hospedado em um cybercafé, começou a circular de forma suspeita ao redor do prédio. Ele fez isso por 2 dias, até que em uma manhã ele entra no estúdio carregando 11 galões de gasolina. O prédio tinha uma segurança péssima, o que tornou o trabalho muito mais fácil. Shinji joga o combustível em toda a instalação e em poucos segundos o prédio já estava quase completo em chamas. Mesmo o Japão, que é conhecido por tratar dessas coisas rapidamente, o fogo só ficou sob controle 5 horas depois, resultando na morte de 36 pessoas e mais 33 feridas. O maldito Shinji Aoba sobreviveu. Ele foi levado às pressas para o hospital e quando
quando se recuperou, foi perguntado o motivo dele ter feito aquilo. E acreditem ou não, foi por causa de plágio. Não é possível, cara. Shinji, na verdade, era um escritor que tinha enviado um romance pro estúdio para quem sabe ter oportunidade de trabalhar lá. Contudo, ele não passou nem na primeira fase de avaliação e rapidamente foi esquecido. Um tempo depois, ele começou a alegar que algumas de suas histórias foram roubadas. Ele até citou alguns exemplos. A que mais deixou ele com raiva foi numa cena que aconteceu no anime Tsurene, onde no episódio 5 há um personagem que faz uma compra com desconto de 20%. No caso da história dele, tem uma mesma cena em que o protagonista compra um produto com 50% de desconto. Ah, cara, eu não acredito, na moral. Ele diz também que em alguns episódios de outro anime chamado Free, apareceram alguns banners muito parecidos com os que ele tinha descrito no romance dele. Pois é, cara, por causa disso, ele destruiu dezenas de famílias, acabou com a vida de artistas super talentosos, de veteranos Só por famosos e causa novatos disso, promissores. peraí, calma, só por causa disso, segundo ele, foi isso que aconteceu que foi o plágio? Eu queria ver a descrição dos banners. Porque realmente, falar que, ai, não, só porque na minha história eu dei 50% de desconto. Então, aqui, aí, meu parceiro, vai ter que sair tacando fogo em muitos estúdios, viu? Porque vai ter plágio aí sua em muito. Ai, meu Deus do céu. Cara, que ódio. Os caras. Que os caras. Eu não quero nem entender o que é que tem na cabeça. Não vou entender A o que é que tem polícia na cabeça. japonesa demorou um pouco, mas o desfecho veio. Em setembro de 2023, ele foi declarado culpado e em 25 de janeiro de 2024, Shinji Aoba foi punido com pena de morte. Ó a cara. Se você chegou até aqui, comenta sobrevivi. Eu sobrevivi. E muito obrigado por assistir. Por nada. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Danuki Eu também. e até o próximo vídeo. Até. Tchau. Obrigado pelo vídeo, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Deixa eu botar aqui. O desfecho veio. Esse foi o vídeo de hoje. Eu achei tranquilo, sabe? Tipo, eu acho que eu já vi histórias mais cabulosas do que algumas que tem aqui, tá? Talvez por isso que eu reagi muito de boa, sabe? Teve coisas que me irritaram, claro, porque eu não gosto dessas coisas de waifu, de tsundere. Ele não nem falou de tsundere, falou de Fujashin, de... Como é o nome, meu Deus? Dessa última que ele falou, eu esqueci agora, das malucas, sabe? Me irrita profundamente esses termos e o pessoal que quer adotar essa estética e agir como se tivesse no anime. Ai, meu Deus, vai tomar vergonha na cara, pelo amor de Deus, vê se cresce. Mas esses dos crimes eu já sabia, gente. Tipo, é muito romantizado. Eu acho que desse cara não, sabe por quê? Porque ele é feio, esteticamente feio, né? Eu vou falar, é verdade, eu achei feio. Se fosse um cara bonitão e tal, sabe, nos padrões aí, provavelmente teria sido romantizado também. Mas não foi, então o pessoal não romantiza. Mas é da menina, o outro da outra menina menor também. Enfim, é isso. Esse foi o de hoje, gente. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Se querem que eu traga mais vídeos desse tipo, então comenta aí o que vocês querem que eu traga pra reagir, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.